Oi, hoje a gente vai revisitar um filme que, olha, mexe com a memória afetiva de muita gente. Lilo and Stitch. Ah, sim. Aquele de 2002, né? Esse mesmo, da Disney. E temos aqui uma análise bem completa do plano crítico sobre o original Hum? e também o artigo do Laz Coach, que já está falando da expectativa para o live action que vem aí. Ah, legal. A ideia é a gente explorar um pouco o que fez esse filme ser tão marcante, sabe? E por que essa nostalgia toda continua tão forte. E é curioso pensar nisso, porque, bom, Lilo e Stitch não era bem a grande aposta da Disney na época, né? Não era. Não, foi meio que um projeto, digamos, azarão, feito com menos grana, lá nos estúdios de Orlando. Ah, os mesmos de Mulan? Exato. E talvez por isso mesmo, por não ter tanto holofote, o pessoal teve mais liberdade para criar algo diferente. E deu muito certo, né? Mais que o Planeta do Tesouro, que era a aposta maior. Pois é, acabou se destacando bem mais. Essa liberdade pode explicar parte do sucesso que dura até hoje. E essa diferença a gente vê logo de cara, né? Uma mistura, assim, ousada de comédia com ficção científica. E no Havaí. Sim. Totalmente fora da curva para Disney naquele período. A crítica do plano crítico, ela bate muito na tecla do visual, Aquelas aquarelas, né? Lindas. maravilhosas, e a trilha sonora Elvis Presley. Nada daqueles números musicais super tradicionais. E isso criou uma atmosfera completamente única para o filme. Totalmente. Mas além dessa estética diferente, acho que o que pega mesmo é o núcleo emocional, né? A tal da Ohana. Sim, com certeza. A relação da Lilo com a Nani é muito forte. Mostra elas lidando com a perda dos pais, a Nani tendo que ser adulta. É muito cedo, né? Sim, é de uma complexidade, um realismo que impressiona. A análise lá do plano crítico até diz que é mais cheia de nuances que Frozen, por exemplo. Nossa, mais que Frozen? Interessante isso. Mas essa abordagem mais, digamos, adulta da Nani, mostrando a dificuldade dela, será que não arriscou afastar um pouco as crianças na época? Olha, é uma boa pergunta. Mas talvez a força venha justamente daí, sabe? Como assim? Mesmo com um alienígena azul correndo pela casa, a vulnerabilidade da Nani, a luta dela, isso traz uma verdade. As crianças sentem isso, mesmo sem entender tudo. Faz sentido. E aí entra o Stitch, né? Que não é só o bichinho engraçado e caótico. Ele é mais que isso. Muito mais. Ele funciona tipo como um espelho para Lilo. Ela se vê nele, naquele ser estranho, meio monstruoso, sabe? Entendi. Ajuda ela a se entender e a entender a Nani também. Exato. Ajuda a processar os próprios sentimentos, as pressões em cima da irmã. E essa construção toda bem cuidadosa dos personagens é que dá um peso enorme para aquela frase. Ohana significa família. Família significa nunca abandonar ou esquecer, não só como uma lição de moral jogada ali, né? De jeito nenhum. Como a crítica bem coloca, a gente vê essa família se formando na marra, com dificuldade. Por isso a mensagem é tão forte. É conquistada. É vivida ali na história. Exatamente. E essa sinceridade emocional, essa simplicidade para contar algo complexo, é o que o artigo da Lais Colt diz que criou essa memória afetiva tão forte. É, não é só sobre ETs e Havaí. Não. É sobre achar seu lugar, sua tribo, mesmo que ela seja totalmente fora do padrão. E é essa memória que o live action mexe tanto. Falando nisso, o artigo da La Sculpt também levanta um ponto importante, o desafio desses remakes, né? Sempre um desafio. Como trazer Lilo e Stitch pro live action, modernizar o visual, talvez adicionar coisas novas, sem perder justamente essa sinceridade? Esse encanto, né? Que parece ser a alma do original e o motivo de tanta nostalgia. Exato. É perder a essência. É, a grande questão. O risco é querer consertar algo que já funcionava perfeitamente ou colocar camadas que acabam diluindo a mensagem principal. Manter aquele equilíbrio delicado. Sim, entre o humor, o drama familiar super realista e a aventura de ficção científica. A animação conseguiu isso de um jeito. Brilhante. Vai ser o grande teste para a nova versão conseguir agradar quem guarda o original com tanto carinho. Então, pra gente recapitular, Lilo e Stitch foi um sucesso meio inesperado. Marcou época por essa mistura única de gêneros, visual diferenciado, Elvis, Aquarela, Elvis. e principalmente pela forma sensível e, como você disse, conquistada de tratar a ideia de Ohana. Uhum. E tudo isso junto criou essa nostalgia poderosa que tá aí, super presente com a conversa do live action. E sabe, fica uma reflexão, né? O que será que esse apego tão grande que a gente tem por Lilo e Stitch diz sobre nós? O que você acha?
Talvez revele uma busca nossa, meio coletiva, por histórias que celebrem famílias diferentes, não convencionais, que acolham o estranho, o diferente. Famílias como a da Lilo, Nani e Stitch. Exatamente. Um tema que parece ainda mais relevante hoje, né? Nesse momento em que a gente está revisitando tantas narrativas do passado. Com certeza. Fica aqui algo para a gente refletir até a próxima análise.